Senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, o Professor. Eu sou Alexandre, auditor investigativo, e hoje um dos assuntos que mais chamaram a atenção na época, 22 anos atrás, volta à tona. Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, né? Isso mesmo, ele que era filho de Juquitiba, lá em 18 de janeiro de 2002, teve uma surpresa que foi aí o fim de sua vida de forma trágica, né? Um assassinato chamou muita atenção. Vamos falar sobre isso. Afinal de contas, tem revelações novas? Temos. Vou trazer para você aqui, neste momento, últimas informações que Tiago Parediani levantou para o nosso canal aqui, viu? Nosso jornalista, nosso colunista aqui do canal. O Celso Augusto Daniel, ele foi engenheiro, político brasileiro, filiado ao PT. E dizem que tinha ligação, inclusive, com o Petrolão, viu? E isso tudo ficou desvendado a partir de agora nessa série documental que eu vou trazer para você, tá? Bom, segue comigo, tire suas conclusões e vamos ver cada um. Mais uma investigação começando aqui, mas na verdade uma análise, né, muito importante de um caso emblemático que muitos aí, jovens que estão aí vivenciando essa questão da Marielle, da questão do quem tentou matar o Bolsonaro, lá atrás teve o caso do Amarildo, né? Sempre tem crimes desse jeito aqui no nosso país, acontece de vez em quando, e em 2002 não foi diferente, aconteceu com um prefeito lá do ABC, né, de Santo André, para ser mais exato, que é o Celso Daniel, que está nessa foto aqui, era um prefeito petista, muito promissor, né? Celso Augusto Daniel, deixou a sua namorada Ivone viúva, irmão do Bruno Daniel e mais outros 4 irmãos, né? Então, essa aí é o começo da questão de ser um crime político, né? Então, o Gilberto teria levado R$1.200.000 para o José Dirceu, que era presidente do partido, ou tesoureiro do Partido dos Trabalhadores ali na ocasião, para financiar campanhas. Então, a partir desse momento, o filme começa, o documentário começa a se desenrolar para uma questão. Tá vendo? Descobriram um esquema, levaram para o Celso Daniel, ele não teria concordado muito, então vamos chamar o Sérgio para bater um papo com ele, amaciar o Celso Daniel, para que ele não abra o bico e, dependendo da resposta que ele der nesse jantar, a gente toma algumas providências. Uma das principais teorias que trazem ali nas conclusões do filme é de que o sequestro era sim para o Celso Daniel, foi direcionado sim, não se sabe se a mando do Sérgio ou não, depois tem uma questão que eu vou trazer aqui que é importante em relação ao Sérgio, porque o filme inteiro você passa culpando, fala, não, foi esse cara, pô, era o único que estava com ele no jantar, não é possível, o Sérgio tem culpa no cartório. E depois tem um fato que isenta um pouco ele de culpa assim, né? Você fala, poxa, foi um crime político, então tá, então pega o Celso Daniel para dar um susto, tá? Pegaram ele ali, o Sérgio supostamente sabia, nessa teoria, tá? Na primeira teoria, e aí era para dar um susto no Celso Daniel, certo? Talvez não tenha dado certo, o Celso Daniel talvez não tenha falado as palavras certas, eles decidiram eliminar. Essa é uma das teorias, tá? Eu não compro essa teoria. Eu não compro essa teoria aí. Outra teoria é de que foi um crime, simplesmente um crime urbano. Crime urbano. Estava ali, aconteceu, os bandidos tinham que pegar o primeiro que aparecia mesmo, e não sei o quê. Deu errado com um rapaz que trabalhava no Ceasa, que tinha uma Dakota vermelha, acabou não dando certo o sequestro, eles precisavam levar um carro importado, pegaram o primeiro carro importado que viram e levaram, mas não levaram o carro. Pegaram só o passageiro. Por que pegaram só o passageiro? Se normalmente o dono do carro é o motorista. Normalmente é o dono do carro que dirige o carro importado. O Silvio Santos costuma dirigir o próprio carro aqui. Agora não sei se com 90 anos ainda dirige, mas costumava dirigir. A Hebe dirigia o próprio carro. Por que pegaram o passageiro? Então a teoria de que era um crime urbano simples é também muito rala. Muito rala. Vamos ali pegar o passageiro do primeiro carro importado que aparecer. E aí,
os bandidos se desesperaram nessa teoria de crime urbano quando viram na televisão e não sei o que, tarari, tarará. Detalhe, o Sérgio, quando dá ré no carro, depois que pegam o Celso Daniel, ele dá uma ré no carro, e ele fala, avisem a polícia, sequestraram o prefeito de Santo André. Então, moradores ali que estavam no entorno na janela podem ter acionado a polícia. Essa era uma das teorias até da polícia e da imprensa saber antes da própria família que o Celso Daniel tinha sido sequestrado. Tá? Eu já vou falar para vocês quem matou o Celso Daniel, não estou enrolando não. Para onde a gente vai? Vamos para a lista aqui dos bandidões, né? Quem matou o Celso Daniel, você já quer saber agora? Eu vou falar quem matou nesse segundo e no terceiro eu vou falar o porquê. Então tá aqui, ó. Quem matou? Ó, o monstro é o líder da quadrilha, vocês estão vendo bem aí? Não, tá, deixar pequenininho aqui, que o mais importante é aqui. Líder da quadrilha, o monstro, aqui, ó, primeirão. Sequestradores, Itamar, John, Bozinho, Marquinhos, Edson. O Zé Edson, a princípio, fala que quem matou o Celso Daniel foi o Lalo, que é um menor de idade, sempre, né? As quadrilhas pegam o menor para Cristo, que a pena é mais branda e tudo mais. Esse Lalo confessa o crime de uma forma completamente descompromissada, comendo um sanduíche de mortadela na sede do DEIC aqui da capital, a divisão de sequestros, né? Ele confessa, depois é preso o Zé Edson e acaba dando a entender que foi ele mesmo que atirou, culpando um menor para poder se livrar do crime. Então, estava resolvido. Quem matou o Celso Daniel, na visão do Zé Edson, era o Lalo. Na minha visão, após assistir o documentário, quem matou foi o próprio Zé Edson. Foram, segundo o Zé Edson, eles foram em 2 levar o corpo do Celso Daniel lá para aquela estrada, né, da favela Pantanal, ali perto de Juquitiba, e deixou o corpo lá. Segundo o José Edson, o Lalo tinha matado, depois na última versão que aparece no documentário, quem leva na verdade é só o Zé Edson, tá? Então fica claro que não foi o menor de idade que atirou. Então quem matou o Celso Daniel se chama José Edson. A motivação do tiro, simplesmente porque se assustaram com o tamanho do peixe que tinham pego. E aí você fala assim, tá resolvido o filme, né? Tá resolvido o mistério, só que não. Vou contar para vocês no terceiro e último episódio aqui da nossa videoanálise. Esse daqui é um outro caso que fala muito com a minha região aqui, e é isso que acaba trazendo à tona uma nova situação para o documentário, com 2 novos suspeitos que podem dar uma reviravolta nesse caso, tá? Em vez de 8 horas, você vai resolver o caso Celso Daniel em pouco mais de 30 minutos aqui comigo. Isso que é conteúdo, hein, meu amigo? Tá gostando? Deixe seu comentário aqui, se você já sabia quem tinha matado o Celso Daniel, se você sabe a motivação do crime do Celso Daniel, pode trazer aqui também pra gente. Às vezes você tem informação, nunca teve uma via de acesso para trazer. Deixa o seu joinha, deixa a sua inscrição e ative o sininho das notificações. Te espero no próximo e último episódio aqui, Quem Matou o Celso Daniel. Pessoal, parece brincadeira, mas já se passaram mais de 22 anos desde aquele fatídico janeiro de 2002, né? Quando ele exercia o segundo mandato dele e era líder da campanha do PT, né? Pois então, este caso é um caso que ainda chama muita atenção e por isso vamos continuar discutindo aqui nos comentários, tá? E o Sombra? O que aconteceu com Sérgio Sombra, né? Sombra, ele sofria de um câncer e ele morreu, né, em decorrência de falência do fígado. Celso Daniel foi encontrado morto no dia 20 de janeiro, com aqueles 8 tiros na estrada rural de Juquitiba, na região metropolitana de São Paulo, né? Tudo isso ainda chama muita atenção, ainda tem muita coisa para ser revelada nesse caso, né? Vamos observar os acontecimentos. Pela justiça ele é dado como encerrado, né? A gente até concorda que realmente foi encerrado, foi dado cabo à vida de Celso Daniel. Mas será que não existem mais alguns detalhes que podem ser levantados? Tiago Paregiano trouxe essa dúvida para nós aqui. Coloca a sua opinião agora, obrigado pela sua participação.